Genivaldo Barbosa, o governador está em Brasília, a vice-governadora Margarete Coelho está aqui em Teresina, embora não esteja na condição de exercício do mandato. O governador foi a Brasília, mas já retorna logo. Hoje, nesse feriado, a política de maior expressão aqui no estado do Piauí e do Poder Executivo, pelo menos. Exatamente. Tanto é que a vice-governadora Margarete Coelho representou o governador Wellington Dias no principal evento oficial, cívico, militar, que foi o desfile, ocorrido agora há pouco, na manhã deste 7 de setembro, lá na Avenida Marechal Castelo Branco. Vamos conversar com a vice-governadora Margarete Coelho, que já está aqui conosco. Tudo bem, vice-governadora? Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Muito boa tarde. Bom, vice-governadora, queria começar essa conversa com a senhora em relação a algumas posições que a polícia tem tomado no sentido de proteger a mulher contra os casos de violência, principalmente depois dos episódios em São Paulo, onde um homem de 17 vezes acusado de praticar atos libidinosos publicamente em São Paulo, somente depois das 17 vezes ele foi à condenação. Até que ponto isso merece ser debatido, discutido em todo o Brasil para garantir que as mulheres tenham direitos que até então não eram observados? Pois é, nós estamos aí, boa tarde a você, boa tarde a Genivaldo, boa tarde a todos, nesse feriadão de 7 de setembro. Essas questões, essas agressões contra as mulheres, né, o que a gente percebe é a variedade enorme, né, das modalidades de agressão. E agora mais essa questão de atos libidinosos, de assédio moral e assédio sexual dentro de meios de transportes públicos, eles são já tradicionais, infelizmente. As mulheres hoje têm muito medo do transporte público. Vamos lembrar o caso do Rio de Janeiro, que precisou separar vagões de homens e vagões de mulheres no metrô, porque as mulheres não suportavam mais e nem a companhia metropolitana conseguia dar conta, né, de controlar esse tipo de assédio, porque realmente é uma coisa absurda. Então, em São Paulo, você vê um caso que foi emblemático, a pessoa foi solta na véspera, no dia seguinte, no escândalo, né, que foi divulgado na imprensa inteira, no dia seguinte ele repete o ato e só então é preso, e a velha desculpa de que eu tenho distúrbios. Se a pessoa sabe que tem distúrbios, tem que procurar tratamento. Quer dizer, um distúrbio mental, um distúrbio emocional, não é caso de polícia, realmente é caso médico. Então, precisa a polícia intervir, a família não percebe, nem ele próprio, depois de 17 vezes, só vem perceber e reconhecer depois que está, né, já à disposição do Estado. Realmente, aqui no estado do Piauí, a gente tem tentado, criar toda uma política. E aí, por que eu provoco a senhora nesse sentido? Porque houve, a senhora mesmo encampou a criação de aplicativos que facilitam a denúncia, porém, a polícia tem limitações em casos assim, no enquadramento do que é ilegal e do que não é ilegal. Como é que a polícia do estado do Piauí tem lidado com a violência contra a mulher no sentido de reprimi-la sem desrespeitar o que diz a lei ou os limites impostos pela lei? Olha, são muito claros, né? Eu tenho que discordar de você, que realmente são muito claros esses limites. A lei deixa muito claro o que é agressão. Porque no caso, por exemplo, lá de São Paulo, um juiz mandou soltar e no outro dia o outro mandou prender. Aquele caso, lá em São Paulo, enfim, né, esse caso realmente não merece nem comentários, porque eu acho que a cabeça desse juiz ainda está arraigada também a questão do machismo, de achar que um homem tem direito de se masturbar e ejacular no rosto de uma mulher dentro de um transporte público, realmente é de se examinar a condição desse magistrado. Mas isso não é um defeito da nossa lei, isso é um defeito daquele julgador, daquele magistrado, porque a situação ela é muito clara. Então, no caso do Piauí, o que nós fizemos através da segurança pública, notadamente em várias ações que contam sempre com o apoio do capitão Fábio Abreu, do Wellington Dias, mas que são encabeçadas ali dentro da secretaria pela delegada Eugênia Villa, treinamentos de todo o nosso dos nossos agentes e dos nossos policiais. Nós fomos a quase todas as grandes cidades do Piauí e ali convocando os policiais e os agentes, sejam eles de polícia civil, sejam eles de polícia militar e a própria comunidade para discutir,
né, essa questão, dizer de que forma a polícia deve agir e apresentar um protocolo que o Estado do Piauí criou e que tem sido modelo não só no Brasil, mas tem sido modelo também fora do Brasil. Por exemplo, a Argentina já está adotando esse mesmo protocolo que foi criado aqui no Estado do Piauí de investigação de feminicídio, investigação de estupros, notadamente de estupros coletivos. Como fazer essa apuração, como preservar as provas, como a investigação deva ser feita para que a gente apresente para o Poder Judiciário um inquérito bem acabado para dar condições do Poder Judiciário julgar. Quer dizer, deixar o juiz com o mínimo possível de opções de não reconhecer aquela violência contra a mulher. A senhora é política, é jurista, e como tem acompanhado esses fatos recentes de depoimentos da Lava Jato, depoimentos de Joesley Batista, qual a influência que essa situação pode trazer à política, especialmente aqui no Piauí, considerando que, por exemplo, o governador Wellington Dias é aliado número 1, digamos assim, do ex-presidente Lula? Pois é, chamou muita atenção, primeiro aquela apreensão enorme aliás, nós nos surpreendemos com aquele repasse de dinheiro, as pessoas colocando dinheiro nas mochilas, enfim, uma situação que causa até uma repugnância na gente. E depois aquele apartamento cheio de dinheiro e depois a delação do Palocci. A delação do Palocci me chamou muita atenção, primeiro porque antes ele já havia se oferecido, foi para ser, para ser um delator, prometendo entregar muita coisa. Agora a delação não foi homologada ainda, né? Ainda não foi homologada. É exatamente isso que eu queria dizer. O que se percebeu ali foi um homem extremamente fragilizado, disposto a qualquer coisa para melhorar aquela sua situação tão desconfortável, preso, sem perspectiva de soltura, realmente uma situação de extrema fragilidade. E em seguida, um depoimento que eu não assisti todo, mas assisti em grande parte, fiquei tentando acompanhar. Mas o que se percebe é que realmente é um homem fragilizado, um homem extremamente, numa situação extremamente de desconforto, desfavorável a ele próprio. Então, vamos ter paciência para que as informações que ele passou, as provas que ele diz possuir, para ver se elas se confirmam. Nós não podemos deixar de confiar nas nossas instituições. Nós não podemos deixar de dar o crédito que elas precisam, mas nós também não podemos esquecer da presunção de inocência, que é um princípio muito forte. A presunção de inocência é uma herança, que é uma conquista do nosso processo civilizatório. Então, eu acho que é um momento de muita cautela para todos nós, da imprensa, do meio político, de acompanhar tudo com muito cuidado, para que nós não cometamos, não deixemos que nenhum culpado deixe de ser punido, mas que também a gente reconheça que, às vezes, algumas exposições, vamos dizer, o simples fato de você ser citado, muitas vezes já gera uma espécie de condenação social. Então, a senhora está fazendo uma crítica também, né? Um desgaste enorme. A senhora está fazendo uma crítica, então, ao depoimento de Antônio Palocci, a divulgação do depoimento? Não. E a senhora acha que ele está mentindo só para poder conseguir benefícios que o delator possui? Não, eu digo que é uma situação que nós devemos acompanhar. Havia ali um homem muito fragilizado, extremamente fragilizado, e que isso é uma característica da delação premiada. Por que a senhora sublinha essa fragilidade? A forma, no depoimento anterior dele, como ele se oferece, né, para depor e promete muitas provas, né, diz que tem muito... Ele quase que implora para ser ouvido em delação premiada. Quer dizer, veja a situação de que já há algum tempo ele negocia essa delação. E veja a reticência do próprio julgador, do presidente desse inquérito, do presidente desse processo, em ouvi-lo. Disse para ele, olha, nós estamos estudando a sua delação. Exatamente. Quer dizer, não sou só eu que percebi essa situação de fragilidade. O próprio juiz Moro, que é o presidente desse processo, percebeu isso também. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não sou a favor de processos sigilosos, muito pelo contrário, acho que o processo tem que ser claro, agora acho que as devidas garantias legais têm que ser dadas. E essa forma de coletar provas, por intermédio de colaboração ou de delação premiada, veja que o próprio legislador já vê isso com restrições. Olha, você traz as informações, nós vamos checar, se os indícios forem fortes, nós vamos homologar. Quer dizer, é do
próprio processo de delação premiada, que ela seja colocada, vista primeiro sob suspeita. Se assim não fosse, bastaria o depoimento do acusado e pronto. Governadora, eu só quero insistir nessa percepção que a senhora teve da fragilidade de Antônio Palocci. Por que a senhora acha que o depoimento de alguém mais frágil tem menos credibilidade ou tem mais riscos de não ser uma verdade? Porque uma pessoa que está numa situação de fragilidade, ela às vezes, vamos dizer, às vezes ela agrava determinadas situações, né? Ela busca informações que nem sempre ela vai ter provas, né? Então, é uma pessoa que está numa situação de entregar o que tem e o que não tem. Imagine uma situação dele, Palocci, preso há tanto tempo, né? Sem perceber nenhuma viabilidade na sua soltura, sem ter nenhuma esperança e, principalmente, veja, com uma reticência do presidente do processo em ouvi-lo. Tanto que ele vai lá, ele se oferece e depois, quer dizer, normalmente as delações, elas são intermediadas por advogados. São os advogados que conversam com os promotores, que negociam os termos, enfim. E ali você percebe no depoimento que ele próprio toma a iniciativa. Isso demonstra um certo, vamos dizer assim, um certo desespero até já com a situação em que ele se encontrava. Vice-governadora, nas projeções políticas para 2018, a senhora considera legítima a estratégia do PP de pleitear 2 vagas na chapa majoritária, a de vice e a do Senado? Acho completamente legítimo. O Partido Progressista é um partido grande, é um partido forte, é um partido que tem sido bastante, vamos dizer, participativo nessa gestão. É um partido que tem viabilizado grandes obras, não só para o Estado do Piauí, obras estaduais, mas para obras municipais. Percebam agora... olhem para a cidade de Teresina e percebam a quantidade de obras de mobilidade urbana que vieram por intermédio do trabalho e do esforço do senador Ciro Nogueira e da deputada Iracema Portela. Você percebe isso nas grandes obras, o próprio prefeito reconhece isso. Através do Ministério da Saúde, que é um ministério de indicação do Partido Progressista agora, o anúncio de ambulância para todos os municípios, a questão do empréstimo com a Caixa Econômica, obras de mobilidade urbana, de pavimentação asfáltica ou poliédrica para todos os municípios. Então, veja que há uma atuação em nível estadual do partido, há uma contribuição nesse sentido. E veja que o maior PP... do que a dos outros partidos da base? No meu entender, claramente bem maior. E isso tem que contar na hora da composição das coisas. E, além disso, também, não é só a questão do trabalho, do merecimento e do reconhecimento que eu sei que virá para todo esse trabalho, mas também o capital político que o Partido Progressista formou durante todo esse período. Veja, já são mais de 50 prefeitos e não é meramente, vamos dizer, um arranjo político momentâneo. São parcerias mesmo, são pessoas que estão vindo para o partido para se engajar nas campanhas políticas do partido, no projeto político do partido. Então, o PP se preparou para isso, o PP trabalhou para isso, nosso presidente nacional é daqui e, apesar de se dedicar a todo o Brasil, ele tem dado todo um destaque ao seu estado, que é o Piauí, e na política conta isso, conta o trabalho, conta o capital político. E nós não podemos deixar de perceber que é isso que a população quer ver, que é isso que a cidadania quer ver, que os acordos de gabinetes, eles estão cada vez menos valorizados, pelo contrário, cada vez mais a população se rebela contra esse tipo de acordo. Vice-governadora, debate sobre reforma política acontece em Brasília, a parte já foi discutida e aprovada na Câmara, destaques para serem apreciados, mas existem algumas tendências já aí para serem consideradas. O fim das coligações partidárias e a instituição da cláusula de desempenho, que vai impedir que partidos com menos votos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário, que na prática os inviabiliza. Como é que a senhora está avaliando essas reformas políticas e como isso pode mexer nessas discussões todas que estamos fazendo aqui sobre composições de 2018? Olha, é uma instabilidade enorme e nós temos acompanhado realmente muito de perto e todos os dias você amanhece, coligação, fim da coligação, está certo. Né? Você ouve todos os parlamentares, é certo. No momento seguinte, aquilo já não é mais dado como certo. Veja, no momento anterior, a Câmara rejeitou o fim das coligações e o Senado aprovou. Agora a Câmara aprova e o Senado. Qual vai ser a sua percepção? Qual vai ser sua posição sobre isso?
acho que alguma coisa vai ser entregue, não é? Para mim, como, vamos dizer, uma pessoa que estuda o sistema eleitoral brasileiro e de outros países, acho que grandes mudanças não são boas, não são, e principalmente mudanças, adaptações, jabuticabas, enfim, adaptações de outros sistemas, isso não é favorável. Acho que nós ajustaríamos bastante o nosso sistema se nós acabássemos realmente com as coligações e se nós tivéssemos a cláusula de desempenho. A senhora é a favor da federação, que é a união dos partidos duradoura por 4 anos? Isso é uma coisa que pode ser uma substituição importante para as filiações? Eu acho que isso é uma decorrência ainda desse nosso sistema presidencialista, dessa agregação de forças em torno do poder. Da mesma forma que nós fazemos, por exemplo, com essas grandes coalizões. Eu acho que nós temos que deixar os partidos políticos se autofirmarem, deixar os partidos políticos se democratizarem, porque até agora ninguém descobriu um outro elo intermediário entre a sociedade e a representação política do que os partidos políticos. Todas as democracias do mundo usam o partido político. Algumas usam candidatura avulso, mas o centro do sistema político é o partido político. Então, acho que... E a senhora acha que esses escândalos recentes não colocam em xeque essa forma de utilização dos partidos? E aí nós devemos deixar que a cidadania passe isso a limpo. Eu acho que nós tutelamos muito os partidos e tutelamos muito o eleitor. Nós temos uma democracia desconfiada. Temos motivo para isso? Temos. Mas se nós continuarmos com essa supertutela, essa infantilização do eleitor, de achar que o eleitor não vê, de achar que o eleitor não percebe, de achar que o partido político é isso mesmo, não tem mais jeito, enfim, se nós não responsabilizarmos os partidos e os eleitores e deixarmos as decisões serem tomadas nesse campo e continuarmos judicializando tanto assim a política do Brasil, nós nunca vamos ter esse eleitor independente, livre, e nem nunca vamos ter esse partido político com uma democracia interna forte, partido político ideológico, porque não adianta. Partido político de massa estão em declínio no mundo inteiro. Então, nós queremos partidos mais ideológicos, queremos saber o que pensa cada partido, qual é a ideologia dele. E com 30, 40 partidos, como é que nós vamos saber qual é a ideologia de cada um? Como é que o eleitor vai saber distinguir um do outro? Até porque nem nós que estudamos o sistema, ao lermos o estatuto de um partido e ao lermos do outro, percebemos essa distinção. Então, a senhora defende a cláusula de desempenho? Eu defendo a cláusula de desempenho, acho que não é possível colocar... Se o partido político, por definição, ele tem por obrigação, quer dizer, ele tem que chegar, o objetivo dele é chegar ao poder, é exercer o poder, se ele não tem essa aptidão, ele tem que deixar de ser um partido político e passar a ser um grupo da sociedade civil organizada, deixar de passar a ser um grupo de pressão. E veja que hoje no Brasil nós temos inúmeros movimentos desses, né? O Quero Prévia Já, o Podemos, o Vencemos, são vários movimentos que estão aí e que não querem ser partido político. Temos pelo menos 8 muito fortes atuando hoje, principalmente nesse processo de reforma política. Então, são movimentos sociais da sociedade civil organizada fortíssimos. Então, nós precisamos confiar na sociedade civil organizada e exigir muito mais dos partidos políticos. Eu queria agradecê-la, vice-governadora Margarete Coelho. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado, Erivaldo Barbosa.